que Jesus, na verdade, está narrando uma história que era conhecida por algumas pessoas. Mas vamos ler ali. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar ou para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Preste atenção em mim aqui, que eu quero fazer algumas observações no texto em que lemos. Vamos trabalhar com uma visão de uma simples parábola, de uma ilustração usada por Jesus, por algo que, apesar de não ser real no contexto literal, ele tem uma mensagem a ser transmitida. Jesus quer passar algumas coisas aos seus ouvintes, e uma delas é: seja você rico ou pobre, seja você abastado ou necessitado, seja você indouto ou culto, seja você branco ou negro, seja você hétero ou homo, seja você quem for, você vai ter que se encontrar com a morte. A primeira coisa que nós vemos nessa história é que tanto o rico quanto o pobre, na narrativa de Jesus, eles morrem. Ou seja, todos nós, um dia teremos que passar por este caminho. Como disse Davi a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os homens. Tema a Deus e seja homem. Davi está dizendo: eu estou indo para a sepultura, como todo homem vai ter que passar por lá. Então a mensagem inicial de Jesus, ela tem a ver com a morte. E a morte de quem? De todos. Todos um dia vai ter que passar por lá. É muito importante nós entendermos a colocação de Jesus quando ele fala de um mendigo e de um rico. E por favor, não fique com a impressão de que para se entrar nos céus, para se ter um encontro com Deus, você precisa ser um doente, ser um necessitado, ser um miserável. Eu queria que você tomasse muito cuidado para não utilizar um texto de forma
isolada, para não se estabelecer uma tese na sua cabeça formatada por apenas um texto. Todas as vezes que alguém vier trazendo para você uma tese a respeito de um assunto, saiba que se ela é baseada em apenas um texto isolado, ela não pode ser chamada de tese, porque ela precisa de mais, de um texto para que dê base ao pensamento. Então vamos lá, vamos, pastor, mas a Bíblia também diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus também disse para o jovem rico: vai, vende tudo que tens, dás aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e me segue. Mas eu quero lembrar a você também que Jesus entra na casa de Zaqueu, que se predispõe apenas a dar a metade de seus bens, se isso lhe fosse necessário, e continuar com a outra metade. E Jesus termina o texto dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Precisamos ser maduros e entendermos que não há problema nenhum em termos recursos e bens materiais. O que precisamos entender é que os bens materiais e os recursos, eles não devem nos dominar. Somos senhores de nossos bens e não escravos deles. Então, por favor, a exposição que Jesus está fazendo, já eu vou fazer um paralelo com outro texto e você vai entender. Mas o que está acontecendo aqui são dois estilos de vida diferentes. O que faz Lázaro ir para o céu, ou está no seio de Abraão, como diz o texto ali, não são suas chagas, não são suas necessidades, não é isso. O que conduz a pessoa a ter um encontro com Deus é a presença do Cristo na nossa vida, pagando uma dívida que dinheiro nenhum pode pagar, certo? Temos que entendermos isso. Quando nós vemos a exposição de um rico que vivia de forma regalada, que vivia de forma despreocupada, que vivia de forma a ignorar a necessidade de seu próximo, Jesus está usando uma base de avaliação para o presente momento, ainda no Velho Testamento. Gostaria de lembrar a você que no momento do texto, ele ainda não foi ao madeiro, ainda não morreu para pagar os nossos pecados. Então o que ele está descrevendo é uma pessoa abastada, regalada, próspera, que não se preocupa com as necessidades daqueles que estão à margem dele, próximos dele. E é isso que Jesus está dizendo. O que há no rico não é uma riqueza que o leva para o inferno, é um coração, certo? Que está distante de Deus. É isso que a história está contando. E os dois morrem. E o texto diz que e eu queria lembrar você que quem conta a história é Jesus. A ilustração é dele. Então é alguém, não é um homem comum, é alguém que conhece como ninguém o outro lado. Então na descrição ele diz: no seio de Abraão está Lázaro. No Hades está o rico. O ambiente onde o rico está não é dos mais agradáveis, ele é de tormento. E uma coisa muito interessante nesse texto é que, apesar de morto e já numa outra esfera, o rico lembra de tudo. Ele sabe quem é Lázaro, ele sabe que ainda tem 5 irmãos nesta terra, ele sabe que teve a oportunidade, ele sabe o que precisa ser feito para não se chegar onde ele está. Segundo essa história, temos uma boa possibilidade de levar essa mente daqui para o inferno, quem for para lá. E talvez esse seja o maior tormento de quem for para lá. Lembra você chegando lá falando: o pastor falou
que eu achei que era palhaçada, aquele dia que ele usou a parábola. Pensa, o tormento de você lembrar de todas as oportunidades que teve. Só que Jesus também fala do Lázaro. O Lázaro está do outro lado dessa corda, lá no seio de Abraão. E o Lázaro está preocupado com o quê? Nada, porque lá ele recebeu um novo corpo, uma nova mente. O Lázaro está lá, feliz da vida. Fazendo o quê? Não sei, só vou saber quando eu chegar lá. Pastor, nós vamos ter celular, Coca-Cola, vamos ter isso, vamos ter... Eu não sei. Eu sei que o Lázaro está lá. E o rico olhou. O rico então falou com Abraão, falou: meu pai, se Abraão é pai dele, ele não deveria estar onde está. Ele diz: meu pai Abraão, fala para o Lázaro molhar o dedinho aí nessa... Olha que ele está vendo o Lázaro, ele está vendo a água, ele está vendo tudo, e não pode ir lá. Gente, eu vou falar uma coisa para você muito séria: não vá para o inferno não, que vocês vão me ver tomando água fresquinha lá no céu. Você deve estar pensando assim: pastor, eu vou estar vendo porque eu vou estar tomando também lá do lado lá. Amém? O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo, para Satanás e para os seus anjos. Olha só. E o rico só quer um dedinho para molhar a boca, para dar uma refrescadinha. E Abraão diz: olha só, mano, aqui é um abismo muito grande entre nós, não dá para ir para aí nem para vir para cá. Aí, olha que coisa fantástica do rico. Abraão, fala para o Lázaro então voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos que está com o pé aqui já, que eles também não acreditam igual. Então fala para o Lázaro para dar um pulinho lá. O cara vira evangelista no inferno. Isso que é beleza. Se converteu. Só que não dava mais tempo. Porque se você pensa que não vai ter conversão no inferno, tu está muito enganado. O inferno é lugar de conversão. Sim, só não dá mais tempo. Mais tempo, mas vai converter. Lá no inferno você vai saber Jesus e o Senhor, e esse chifrudo, o tormentador. Eu nem acreditava que ele existia. Pois é, querido, mas existe. Levou você e você se lascou. O mais legal na igreja é você botar as pessoas no inferno e ela ri. Estou brincando, logicamente. Mas escute só. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Mas o rico diz: não, se Lázaro voltar dos mortos e pregar para eles, eles vão acreditar. Eu não posso te garantir que essa história foi contada em Betânia, mas que eu vou dar um pulinho com você na cidade de Betânia para ver Jesus ressuscitando um outro Lázaro, e não mais um fictício, um Lázaro real. E vamos ver se depois de 4 anos voltando dos mortos, ou de 4 dias voltando dos mortos, os ouvintes querem acreditar. Você pode abrir sua Bíblia? João, capítulo 11. Verso 17. Amém? 11, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na... Quem é que estava na sepultura há 4 dias? Lázaro. Um Lázaro real, não o Lázaro da parábola, mas o Lázaro aqui
está morto, irmão de Maria e Marta, morador da cidade de Betânia. Lázaro está morto há quantos dias? Eu não sei se Jesus já está aceitando a dica do rico, na parábola que ele mesmo contou, mas esse Lázaro ele vai trazer dos mortos depois de 4 dias. E presta atenção, o texto diz que Lázaro era amigo de Jesus, porque para fazer o que Jesus fez na vida de Lázaro, tem que ser amigo. Deixar um cara ficar 4 dias no seio de Abraão, para depois chamar de volta, poxa, isso é uma falta de consideração. É ou não é? Pensa só, Lázaro está esperando Jesus vir quando? No momento que ele está doente. Jesus vem aí, olha lá, Marta, para ver se ele vem. E Marta indo lá, segura aí, Lázaro. Ele está vindo. É assim mesmo, é engarrafamento, essas coisas assim, o ex também falha. E Lázaro falando: Marta, a luz já está apagando. E Marta: põe a mão no interruptor. Não apaga não. E Jesus apareceu, sim ou não? Sim ou não? Não, Lázaro bem morreu. Pois é, Lázaro não morreu. Tá jóia. Morreu e foi para onde? Foi para onde? Isso. Apesar de ser o outro Lázaro, Jesus estava descrevendo uma coisa real. 4 dias depois, pensa Lázaro, lá no seio de Abraão. O rico disse que o Abraão estava lá. Então imagine Lázaro, essa é a minha imaginação. Os teólogos de plantão morrem, mas eu imagino Lázaro falando: e Abraão, Sara, Agar, vida movimentada sua, hein? Quando de repente uma voz lá em Betânia, perto de um sepulcro, ecoa: Lázaro! Eu imagino Lázaro: não, Lázaro, eu conheço essa voz. Lázaro! Ô seu anjo, fala com ele, pô. Só vim passar 4 dias aqui, era só o carnaval, não é verdade? É só um feriado prolongado. 4 dias morto. Jesus ressuscita Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então agora vamos ver se o que o rico falou é verdade. Agora a multidão vai ter de volta um homem que morreu há 4, que pode trazer consigo um testemunho do que existe do outro, que segundo o rico, se isso acontecesse, todos acreditam. Vamos ver então se isso é verdade ou não. Capítulo 12 de João, verso 9. Põe aí. 12, 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, ele, Jesus, e foram não só por causa de, mas também para ver quem? A quem? Dos. Então até o presente momento a informação do rico é positiva. O pessoal já não está mais só atrás de Jesus, também está a fim de dar uma olhada no Lázaro, porque o Lázaro morreu e... Ok, põe o verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação também, ou deliberação para matar também a... Presta atenção, o cara volta. Tudo bem que Lázaro não tem mais medo de morrer, é ou não é? Eu imagino, quer matar? Aí Jesus, por favor, 2 vezes, agora eu vou.
Escute só, segundo o rico, em Lucas 16, se um morto volta para pregar a palavra dele é uma palavra com tanta propriedade que vai haver total aceitar. Isso não é verdade. Me parece que na parábola Jesus abre uma oportunidade, mas na história do Lázaro ele transforma a oportunidade em realidade. E o que acontece? Ainda tem gente que não quer aceitar. Aliás, eles só querem matar a Lázaro. Põe o verso 11: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só, o que eu quero falar com vocês nessa história para fechar essa mensagem? Que o que Deus tem feito ao longo de toda a nossa vida é estender a mim e a você a possibilidade de salvação, a possibilidade de conserto, de reorganização de nossa vida, de nossa história. Apesar de toda a vida promíscua que muitas vezes levamos ao longo de nossa história, de todas as coisas que fomos capazes de camuflar para que ninguém soubesse, e que se Satanás pudesse, faria com que isso fosse elucidado para envergonhar a nossa vida, a nossa história. E Deus, por sua misericórdia, nunca permitiu que isso acontecesse, nos oferecendo sempre uma possibilidade de reorganizarmos nossa vida, de nos reposicionarmos. Mas a verdade é que muitos creem e mudam de vida, mas tem gente que não quer mudar, que a oportunidade lhe é concedida, que uma vida com Cristo é com certeza a melhor vida que um indivíduo pode obter, uma vida de liberdade, uma vida de prazer, e muito prazer, concentrado em decisões assertivas, em posicionamentos corretos. Quando eu vejo Jesus transformar basicamente uma parábola numa realidade, para dar a oportunidade às pessoas de ouvirem que há uma vida do outro lado, de alguém que eles sepultaram, que Jesus não estava presente e que eles sabiam. Marta diz: não mexa com isso, Jesus, já está cheirando mal, meu irmão já está entrando em estágio de decomposição. Não havia sombra de dúvidas de que Lázaro estava morto, mas Cristo traz ele à vida para dar a oportunidade às pessoas de ouvirem uma realidade com o propósito de salvá-las. Eu não acredito na perda da maioria, eu não acredito. Mas para mim, como pastor, qualquer perda é perda. Qualquer margem para mim hoje se tornou muito alta. Olhar para pessoas que constroem comigo uma igreja, olhar para pessoas que eu sei que são seres humanos como eu, que têm suas demandas, suas fraquezas, suas necessidades, e eu fico me perguntando, sei que eu não vou ter essa preocupação, porque terei lá uma nova mente, um novo corpo. Pastor, por que é que o senhor fala tanto assim, com a possibilidade de o senhor estar e alguém não? Não há possibilidade de o senhor não estar. Sim, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas o que eu queria que você saísse daqui hoje, primeiro dia da semana,
é se perguntando: quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas chances Deus já nos deu? Quantas chances Deus tem nos dado? O que nós vamos fazer? Vamos lá e vamos crer em Jesus? Ou vamos querer matar, destruir, aniquilar? Porque uma das piores coisas de que não ser fiel, do que não ser fiel, sabe o que é? É ver alguém sendo. Alguém já parou para você e disse assim: pastor, lá no meu trabalho, eu sou cristão. As pessoas contam suas histórias, fazem as suas coisas, expõem seus temperamentos agressivos, fazem negócios escusos, conversam de mulheres e relacionamentos extraconjugais. Eu não falo nada, pastor, eu fico na minha. E mesmo assim as pessoas não gostam de mim. Às vezes falam contra mim que eu quero ser um santarrão, mas eu não julgo eles, pastor. Você julga eles sim. Quando o seu comportamento assertivo, quando você mostra que uma bebida alcoólica não entra na sua casa, quando você mostra que depois do trabalho você vai direto para casa porque tem uma família te esperando, quando você mostra que a sua fidelidade financeira tem aberto portas para você, inevitavelmente isso traz acusação sobre as pessoas que não conseguem fazer dessa forma. E você, com essa postura, mesmo calado, você passa uma mensagem para elas. Qual mensagem é? É possível viver diferente do que você está vivendo. É possível caminhar próximo de Deus. As possibilidades, elas estão abertas. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o que Deus tem feito pela minha vida, como a misericórdia de Deus tem me dado chances de poder fazer diferença na vida de pessoas, de poder ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. É um grande desafio para todos nós, mas a oportunidade está aí lançada. E eu tenho descoberto que o importante não é simplesmente o que ouvimos, mas sim o que vamos fazer com aquilo que ouvimos. Transformar as informações em ferramentas que faça com que a nossa vida progrida de uma forma tão intensa que as pessoas possam olhar em nós e ver um Cristo vivo que mudou a história da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa. Nunca cobre de você um preço que você não pode pagar. Entenda que há em você fraquezas, limitações, mas que há em você a presença do Espírito Santo. Não seja tolo de achar que em apenas um recipiente está posto tudo de bom. O homem tem o sopro de Deus e o pecado. Dois ingredientes extremamente diferentes, oriundos de fontes diferentes. Em você tem muita coisa boa, em você tem muita coisa ruim. Em todos nós. Por quê? Porque em mim e em você tem o sopro de Deus, mas em mim e em você tem o pecado da carne. Vamos aprender a conviver, e é só isso. Eu não sei se você já reparou, mas o que a gente procura trazer é um evangelho que você consiga viver. Um evangelho que primeiro não traga para você
substituições, dogmas que substituem, sabe? Eu não uso isso, mas eu faço fofoca. Eu não faço isso, mas eu compenso. É uma medida compensatória, sabe? Hoje algumas pessoas às vezes até gostariam de que fosse desse jeito, mas não é. É você e Deus. Somos nós e Deus. É possível viver uma vida íntegra com Deus? Sim. É possível viver uma vida diferente com Deus? Sim. É possível que as pessoas vejam Cristo em nós? Sim. E se elas quiserem nos matar por isso, que assim seja. Ele está tirando, pelo menos é o que parece na internet, ele está bem popular na internet, está indo até em programa de televisão, e é o que tudo indica, pelo menos o que os vídeos da internet mostram, é que ele está tirando risada dos fiéis em seus cultos, com piadinhas de humor entre um sermão e outro, Marcelo Mendes Filho. Pastor Cláudio Duarte. Tudo bem? Olha, não sei se o pastor reparou, mas este tema que o Traja Rigor escolheu para sua entrada é o tema do Seinfeld. Isso. Seinfeld é um comediante que fazia muitas piadas de stand-up e tal. Ou seja, eu estou entendendo que o Traja Rigor está comparando o senhor com um humorista. O senhor acha que o que o senhor faz na igreja é humor? O senhor é o pastor do stand-up ou não? Eu não diria o pastor do stand-up, não. Mas eu sempre admirei diversos humoristas, sempre gostei. Sou uma pessoa bem-humorada, então achei que o humor também caberia numa ministração, numa palestra, num sermão. E ele atrai mais fiel? Ou... Não vou dizer que atrai mais fiel, não. Mas deixa mais preso ao que você está dizendo? Com certeza atrai atenção. Atrai atenção. Atrai atenção, com certeza. Mas não é pecado dar risada na igreja? Porque muita gente tem essa ideia, né? Esse pastor fica fazendo a gente rir aqui, isso aí não é de Deus. É lógico que por não ser algo comum, né, vamos dizer, é algo mais ou menos que novo, trazer esse humor para o evangelho, com certeza eu enfrento diversas críticas. Tem pessoas que acham que Deus é um velhinho muito mal-humorado, né, querendo brigar com o ser humano, com o homem o tempo inteiro. E o que a Bíblia diz... Não tem humor lá, né? Que a coisa é meio chata. Exatamente, passa a ideia. Na realidade, as pessoas têm uma ideia de que se você for bem-humorado, você não é sério. E na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser extremamente sério e muito bem-humorado. E pode ser extremamente bem-humorado também. Você pode ser extremamente bem-humorado e extremamente sem graça, como é o caso do Mansfield, não é isso? Vem cá, pastor, seus vídeos estão fazendo muito sucesso na internet, não? Tem muita gente, as pessoas já estão te reconhecendo na rua. Você não é o pastor que faz piada? Isso, as pessoas reconhecem. Na verdade, eu nunca postei nada na internet. Nenhum vídeo foi postado por mim. As pessoas, às vezes, adquirem os DVDs, compram os DVDs das minhas palestras, e eles, então, começam a postar esses vídeos na internet. E acontece com o pastor igual acontecia comigo, com o Menso, de que iam assistir o nosso show e ficavam gravando no celular. Acontece deles assistirem sua pregação, ficarem gravando. Muitos dos vídeos que estão na internet... E você deixa? Não tem problema? Vídeos, eu não tenho nem como coibir isso, né? E também não é o objetivo. Agora, você se incomoda com o pessoal que tira uma piada sua de contexto e mostra só aquele trechinho gerando polêmica? Não, eu não me incomodo muito com isso, não. O que acontece é que as pessoas só estão fazendo isso. Entendi. Então, esse tipo de coisa, de tirar uma piada do sermão e isolar, acaba prejudicando um pouquinho. Isso, quando... E foi exatamente o que a gente fez agora. Vamos ver um trecho só das piadas do pastor. Cadê? Essa geração não tem onde cair morto, Ana. Mulher é um artigo de luxo, camarada. Estou falando mulher, não é tribufu. Tribufu é baratinho. Ana, vai lá. Tribufu é qualquer coisinha, serve, coitadinha. Fica lá com aquele semblante fechado. Eu acredito que isso chama um pouco a atenção, porque a Bíblia não é um livro muito engraçado. Quer dizer, no começo, até que tudo começa bem, mas no final, parece que está um apocalipse acontecendo. Então, você acha que Deus tem humor?
Eu vejo um Deus muito bem-humorado. Quando eu me deparo com a Bíblia, em diversos, até porque o fundamento das minhas mensagens sempre vem na Bíblia. O princípio é bíblico. Às vezes o humor ele só vem para agregar algum valor, para às vezes atrair um pouco mais a atenção. Mas se você olhar para o Jardim do Éden e observar no início, né? Deus, onipresente, onisciente, onipotente, chega no Éden e diz: Adão, onde você está? Ele só pode estar brincando. Não é verdade. Porque se ele não é onipotente, onipresente, onisciente, como é que ele está perguntando? Onde você está? É ou não é? Então, se você pegar diversos textos bíblicos, por exemplo, Jesus, ele está no Getsemane, aguarda do templo, vem prendê-lo, todo mundo naquela adrenalina, os discípulos com medo, e quando os guardas chegam, Jesus se aproxima dos guardas e diz: posso ajudar? Vocês estão procurando alguém? Então, se isso não é senso de humor, ele chega diante de um tanque, onde está diversas pessoas doentes, ali tem um paralítico, ele se aproxima do paralítico e diz: você quer ficar são? Isso é uma pergunta, se você analisar, não, o que eu vim fazer aqui todo dia? Não, eu vim aqui de bobeira, só ver os outros ficar curados e eu vou para casa todo dia doente. Perfeito. Né? Aliás, é que tem uma piadinha que Jesus fez que só pegou bem porque ele era Jesus. Chegar para um aleijado e falar: levanta e anda. Mas se o cara não levanta e anda, ele tá ferrado. Isso é coisa que se fale para um cara desse e tal. Ele chama um cego, por exemplo, que chamava por ele desesperadamente, e quando o cego chega à presença dele, depois de inúmeros obstáculos vencidos, ele diz: o que você deseja que eu faça por você? O cego diria o quê? Eu queria um cão-guia, uma bengala magnética, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, com certeza, eu vejo muito bom humor em Deus, em Jesus. Eu tenho essa visão bem-humorada. Se as pessoas vão concordar com isso ou não, tem uma frase de Chaplin que eu gosto muito: se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, vocês teriam ouvido verdades que eu tenho em dizer brincando. Muitas vezes eu falo como um palhaço, mas nunca desacreditei na seriedade das pessoas que ouvem. Então, esse é meu posicionamento. Você, o pastor recorreu ao humor para atrair a atenção ou já era meio comedião mesmo antes? Não, eu tive uma infância muito dolorosa, muito difícil, então me tornei muito introspectivo. Assim que eu me converti, eu comecei a trabalhar com jovens, e uma maneira de atrair a atenção da juventude foi colocar o humor. Eu achei que o humor era um grande atrativo e as coisas foram dando certo. Foram acontecendo, não foi nada programado, não. Legal, geralmente é mais engraçado quem não tenta ser engraçadão, né, Marcelo? Quem leva mais a sério o negócio. Vem cá, qual é a sua denominação? Eu sou da Igreja Batista Brasileira. Você converteu quando hoje? Eu me converti em 92. Por quê? Porque passei algumas dificuldades e acabei tendo um encontro com Deus ali, tive uma experiência com Deus, e aí as coisas foram... Deus foi mudando a minha vida, a minha história, me trouxe até aqui. Aí, tá vendo? Aí você acha que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tem coisa que Deus faz e você não entende. Não, agora é tarde, Deus. Vai saber que um dia isso vem pro bem, né? Há 22 anos atrás eu chegava em São Paulo para trabalhar de pedreiro. 22 anos depois eu venho a São Paulo, né? Num programa como o seu, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que pode mudar a história. Pastor, os vídeos da internet, eles sempre estão relacionados a marido e mulher, até mesmo a sexo, a vida sexual do casal. É o seu tema onde você é especialista? Não, na verdade, como eu te disse, eu comecei trabalhando com jovem e aconteceu de precisar ministrar uma palestra num evento para casais e não tinha ninguém, me colocaram. E aí a palestra ficou atraente, porque eu comecei a trabalhar com humor e eu busquei voltar para o relacionamento conjugal. As pessoas me chamam de pastor de família, mas na verdade eu gosto desse relacionamento conjugal, essa dinâmica de viver a dois, cabeça de homem, cabeça de mulher, como funciona. Eu sou extremamente contra divórcio, meu pai casou diversas vezes. Mas você conseguiu? Você entende como funciona a cabeça da mulher? Olha, eu tenho estudado aí durante 18 anos. Já chegou a alguma conclusão? Ainda não. Não? Não. Ainda não? Você consegue tatear no escuro e dar alguma dica? Quando, por exemplo, a mente feminina, ela é muito profunda. O homem é muito superficial. Você chega, por exemplo, um homem chega em casa e os filhos bagunçaram os brinquedos na sala, ele diz, junta tudo, coloca na caixa. Coloca agora, a criança vai resmungando e coloca. Se é uma mulher, ela chega e diz, você quer acabar comigo? O seu pai não pode pagar uma empregada, olha como é que eu estou destruído, vocês acabaram comigo. E o filho fica olhando sem pensar assim, do que se trata, não sei do que ela está falando. Ela fala durante 20 minutos e ela vai falando, gritando.
gritando, e no final ela junta os brinquedos e guarda. É verdade. Então, eu costumo brincar, Danilo, que cabeça de homem é como uma área compartimentada. O homem trata de um assunto por vez. É muito comum no diálogo com a mulher, o homem dizer para ela, nós não estávamos falando disso. Porque o homem é assim, se ele vai falar de dinheiro, ele abre a caixa do dinheiro e fala de dinheiro. Exato. Se a mulher for falar da mãe dela, tem que mudar de caixa, porque ele está na caixa do dinheiro. Exatamente. Então o homem é uma caixa de cada vez. Vamos falar de filho? Vamos, deixa eu fechar a caixa do dinheiro. Fechei a caixa do dinheiro, vamos falar de filho. Agora vamos falar de quê? De esporte, deixa eu fechar a caixa dos filhos. Agora vamos falar da sogra, deixa eu abrir o caixão. Deixa eu procurar essa caixa que eu não sei onde eu coloquei. Né? Mas uma mulher não. A cabeça de mulher é um emaranhado de fio, corrente contínua. O tempo inteiro, mulher fala de tudo ao mesmo tempo. E o homem fica olhando para ela, ela diz, você não vai falar nada. E ele pensa, não sei que caixa você está. Então, na verdade, a hora que eu conseguir achar a caixa, eu entro no assunto. E a mulherada da tua igreja, ou que assiste seus cultos, suas palestras, elas não chamam de machista, não? Pastor, você é machista? Não, até porque eu não sou machista, não. Defendo demais as mulheres. Entende? Eu acho que isso não é defeito, é acessório. Eu acho que já veio de fábrica, foi Deus que colocou. E eu não estou aí para contradizer. Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que é a maneira bem-humorada de tratar desse assunto, que é um assunto que as pessoas ficam meio chateadas de falar de marido e mulher, relacionamento, talvez bem-humorado o pessoal gosta mais. Suaviza. Entenda mais até, né? E suaviza também. Né? Pastor, você disse durante a conversa que começou, não sei se começou ou não, mas que trabalhou muito com os jovens. Isso. Agora, o senhor também dá muito conselho para casal, matrimônio, vida sexual. Entra ano, sai ano, os jovens continuam com essa mania de fornicar antes do casamento. Né? Vinha a gente pedir conselho para o senhor. Que conselho o senhor tem para jovem que quer fornicar antes do casamento? Não se deve fazer? É uma questão só de saúde? Qual é a visão do pastor? Vamos lá, o Ministério da Saúde adverte que sexo seguro é com preservativo. A Bíblia adverte que sexo seguro é depois do casamento com uma pessoa só. Não é? Hoje isso, onde as pessoas observam mais o prazer pessoal do que a palavra de Deus, né? As coisas ficaram meio, vamos dizer, misturadas. Hoje, por exemplo, daqui uns dias vai acabar vendo um porte fazendo xixi no cachorro e todo mundo achando perfeitamente natural. Por quê? Porque os valores se inverteram e o errado virou certo. Né? O que eu falo sempre para a juventude é o seguinte, você precisa definir se você é o ambiente ou se você é o camaleão. A vida é assim, se o ambiente faz você ou se você faz o ambiente. Hoje, o ambiente tem feito a juventude. Então as pessoas acham normal, está todo mundo fazendo, né? Eu vou fazer também, até porque os jovens gostam muito de aceitação, de ser aceito. Todo mundo gosta disso, para se relacionar. Mas a Bíblia diz que sexo é depois do casamento, não dá para negociar isso. Então, fornicação não dá, é só não alimentar. Você não namora no escuro, namora na frente dos outros. Leva seu pai, seu irmão mais novo. Namora na igreja. Não. Só, com licença da palavra, só broxante. Só broxante. Verdade. Isso aí. O David Banner é fácil de conduzir. O difícil é o incrível Hulk, né, irmão? Então não deixe o Banner virar o Hulk e tá tudo certo. Ok, agora, mas como é que se a pessoa não pode ter experiência sexual antes do casamento, pastor? Como que ela vai saber que está casando com a pessoa certa? Porque não corre risco da pessoa casar, os dois casam virgem, e depois do casamento, quando eles transam, eles falam, eu acho que eu não gostei desse seu lado. E aí fica aquele casamento, que é o casamento gospel, que é aquele casamento que casaram virgem só para não receber bronca do pastor. Então, eu não vou pecar com minha namorada, então para não ganhar bronca de ninguém, eu vou casar com ela, mas depois que casa, as coisas não encaixam. Mas não pode ser um por prejuízo? Exemplo, a maioria das pessoas que se separam fizeram sexo antes do casamento. Quando as pessoas vêm falar, a primeira pergunta que eu faço é qual era a vida sexual de vocês? Não, nós já tínhamos uma vida. Então as pessoas, numa expressão vulgar, experimentaram antes da hora e mesmo experimentando, né, porque o grande vilão hoje não é o sexo, o grande vilão é a incompatibilidade de gênero. Entende? Esse que é o que mais separa casais hoje é a incompatibilidade. A gente não combina, não funciona, não... Entende? Mas o sexo é o terceiro. Primeiro vem a incompatibilidade de gênero, depois vem o dinheiro e depois o sexo. Então, quando o assunto é jovem, eu tenho que falar, porque não dá para eu negociar com isso, certo? Tem que aguardar até o casamento. O pastor, pelo que eu estou entendendo, o pastor então está aconselhando o Marcos Klein a, depois que casar, ter a sua primeira experiência sexual, o Klein. Ele é solteiro? Ele é solteiro e virgem. Eu sou casado, ele conhece minha mulher. Ele é solteiro. Respeita aqui, tá tendo uma entrevista lá. Corta o microfone dele, pelo amor de Deus. Corta o microfone dele. Pastor, eu sei que
os jovens querem fornicar de casamento, mas eu tô vendo até que o senhor tá com o livro, a gente fala dele já. Eles querem fornicar de casamento, mas o que a Bíblia, quem segue a Bíblia vai tentar fazer é não fazer isso, certo. não é? E talvez por isso eles achem um outro atalho para conseguir uma coisa parecida com sexo, que talvez não seja bem sexo, e é isso que eu vou perguntar pro senhor agora através do nosso joguinho Peca ou Não Peca? Peca ou não peca? Vamos lá, pastor. Eu quero saber se peca ou não peca. Primeira dúvida, a pessoa que antes do casamento canta no karaokê. Ela peca ou não peca? Peca. 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 Não pode cantar com o microfone. Não pode. Não pode cantar. Peca. Depois de casado? Eu prefiro não responder. Tá ok. Quem joga um dadinho? Peca ou não peca? Antes do casamento? Antes do casamento. Peca. 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 Não pode nem jogar um dadinho antes do casamento. Depende de onde caiu o número, é perigoso demais, então é melhor não brincar com dado. A que distância se deve ficar do abismo? Quanto mais longe, melhor. Quem faz 3-0, peca ou não peca? Peca. Peca, eu até já falei isso, porque ninguém é capaz de fazer isso pensando num pé de couve. É ou não é verdade? Ok. Ou você tem que imaginar alguém para pensar. Ok. Eu não sei como falar isso, pastor. Pode ficar à vontade que eu respondo. Transar na bunda, peca ou não peca? Peca. 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 Mesmo casado? Mesmo casado. Ok. O Márcio Ribeiro, um comediante amigo nosso faleceu esse ano, pouco antes de falecer, esteve no programa e ensinou o público do programa a fazer um brinquedinho. Eu vou mostrar o brinquedinho que ele ensinou a fazer e depois você me diz se quem usar o brinquedinho peca ou não pega. Vamos lá? Peca ou não peca? Nós vamos fazer uma experiência agora para pessoas grandinhas. Você pega uma lata de cerveja, você põe... Uma esponja. Uma esponja. Que legal. Isso aqui vai ficar assim. Com a boca melhor, né? Que é isso, tio Márcio? Qual é o nome? Vamos lá, o nosso amigo Márcio Ribeiro ensinou a fazer aquele brinquedinho. Pastor Cláudio, brincar com aquilo, peca ou não peca? Com certeza peca. Peca também. Peca. Mas não é um ser humano, é uma lata, mesmo assim? O problema é o seguinte, é a mente da pessoa. Hoje, por exemplo, essa sensualidade está bombardeando todo mundo. Então está tudo precoce demais. Hoje fica grávida uma adolescente por minuto no Brasil. Grande parte delas, né, são mães solteiras, até porque adolescentes, o garoto que engravidou não tem condições de manter. Então, olha para onde a sociedade está caminhando. Então, o que a gente busca é trazer um equilíbrio sexual. Hoje vai vender sapato para uma mulher pelada, perfume para uma mulher pelada. Você abre uma revista, uma mulher pelada. Você vai ler a Bíblia online, de repente aparece lá a foto de uma mulher pelada. Ainda escrito, clique aqui. Não é verdade? Eu imagino uma pessoa casada que sai na rua, outdoor, mulher pelada. Não? Pega o ônibus, cartaz de mulher pelada, né? Tá no ponto de ônibus, cartaz de mulher, chega em casa, fala agora pra mulher e fala: amor, vou dar um rolê na rua de novo. Você me falou que tem homem fruta, mulher fruta, é homem banana e mulher abacaxi? Foi uma mensagem que eu fiz sobre homem banana, mulher abacaxi. O que seria isso? Foi uma passagem bíblica que eu peguei um homem banana, um homem que a mulher mandava nele, um homem tá igual o mico leão dourado, para ver só em cativeiro. É uma espécie em extinção, daqui um dia vamos chegar aí no museu alguém vai falar aquilo ali é um tiranossauro rex e logo depois vai ter um homem em pé porque está difícil de ver homem, ou não é? Então eu simplesmente fiz uma analogia dos homens bananas, que não tomam decisões, que não tomam atitude, que deixaram as coisas se inverterem, e mulheres difíceis de descascar, mulheres ruins. A Bíblia diz que tem ocasião que é melhor você morar no deserto do que com determinadas mulheres. Foi uma brincadeira, uma analogia que eu fiz, né, dessas duas frutas com comportamento feminino e masculino. O senhor disse no início da entrevista que acha que a mulher pensa assim porque foi Deus que fez e tal, e que é um acessório. Mas por que hoje o sábio é casar tendo uma certa estabilidade, não é? Certo. E isso às vezes acontece depois dos 20 e tantos anos. Mas então por que o jovem com 18 anos já tem a vontade louca de
transar com a... e Mas isso é vice-versa. fisiológico, né? Mas não foi Deus que fez também essa vontade da gente? Lógico, mas a vontade é sadia. O problema é o seguinte, é que economicamente, como você falou, o camarada não tem nem como se manter, certo? Uma mulher bonita custa caro. Uma mulher legal, você precisa. Se você vai casar, o relacionamento a 2 já é difícil. Imagine a 10. Você vai casar para morar na casa dos outros. Pensa, vai fazer sexo como? Sai do banheiro igual um bandido. Abre a porta, não pode ter nenhuma sonoplastia no ato sexual. Senão vai acordar os outros. Então, Eu sei do que você está falando, pastor, porque eu cresci num quarto e sala em Santo André. Então, não é só questão de pecado, não. É uma questão de estrutura, realmente. Só que hoje é o que eu estou te dizendo. Hoje uma garota que era para estar brincando de boneca, está com a criança no colo. Isso não é um princípio bíblico apenas, não. Isso é uma questão moral. Uma questão, ele não tem condições, não tem. Estou vendo o livro na mão do pastor, eu falei que ia falar dele. Sexualidade, muito obrigado, sem censura. Sem censura mesmo? Porque eu estou vendo que tudo que eu quis perguntar, o pastor me deixou bem à vontade para perguntar da forma que eu quisesse para o pastor, e o pastor respondeu o que acontece é o seguinte, esse livro saiu há cerca de 1 ano e meio, 2, com o objetivo de trazer uma qualidade de vida sexual melhor para o cristão, certo? Mostrar um pouco para eles o que se pode fazer, o que não pode, o que a Bíblia recomenda, porque algumas pessoas vão para púlpitos para falar de suas preferências sexuais e não para falar o que a Bíblia diz. Hoje tem muita gente decepcionada com o Evangelho, tem muita gente que acabou morrendo na fé. Por quê? Porque se decepcionou com líderes que estavam construindo um reino para si e não trabalhando para o reino de Deus. Então foi Deus que criou, eu peguei alguns versículos, algumas coisas, algumas pessoas auxiliaram e fizemos esse trabalho que acabou ajudando muita gente. De tudo aquilo que eu falo, com todas as brincadeiras, Danilo, nunca eu encontrei ninguém que disse uma de suas palestras, uma de suas recomendações acabaram com o meu casamento. Tudo que eu ouço o meu casamento mudou, a minha história mudou, a minha vida sexual mudou. Então o objetivo é trazer benefício para o povo. Agora, pastor, tem uma pergunta de sexualidade sem censura aqui para fazer. O que seria o adultério? O adultério seria eu trair minha esposa com outra mulher. Mas se eu sou casado e eu e minha mulher diz, não, você pode, vamos nós dois no swing, os dois, eu dei o consentimento para minha mulher ir no swing comigo, me trair, e ela permitiu que eu traísse ela, e eu permiti que ela me traísse. Ainda assim é adultério isso? O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que a única nudez que eu posso ter acesso é da minha mulher, e não interessa se ela consente ou não, porque ela não tem autoridade máxima sobre mim. A maior autoridade sobre a minha vida é Deus e não minha esposa. Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser conversada previamente. Por isso que eu acho que a coisa mais importante no relacionamento, mais do que o sexo, é o diálogo. O Danilo ficar olhando, por exemplo, a minha revista, acho que não. Olha, não deixe os jovens da sua igreja ver isso, tá, pastor? Isso aqui é horrível, tá bom? Pastor, agora, você tem um conselho para lidar com TPM? Rapaz, TPM é um negócio complicado. Eu daria um versículo bíblico para TPM. Fugir da aparência do mal. A mulher está com TPM, deixa ela quietinha. Na verdade, vai embora, vai dormir, vai jogar tênis, futebol, vai fazer alguma coisa e deixa esse negócio passar, porque como é que vai fazer? Alguns homens acham que isso é besteira, mas alguns deveriam simular um dia uma menstruação. Então, só para entender, só a menstruação em si, pegar um absorvente, colar em si, andar com aquilo de 5 a 7 dias colado. Tá certo. Talvez ele ia entender um pouco, né? Que isso se dá, e ainda se dá o luxo de não poder usar um OB. Pastor, foi muito legal ter o senhor aqui. Muito obrigado por vir. Pastor Cláudio Duarte, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu.